Olá, queridos irmãos, vamos ao dia 19, título: Igreja e Agente Transformador da Cidade. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o texto de Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 8 diz: Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja é colocada por Deus na terra para transformar a sociedade. Partindo de Gênesis, verificamos que o mundo todo foi contaminado por causa do pecado e Deus inicia um processo de restauração pelo sacrifício de Jesus. Esta ação de Deus continua por meio da sua igreja. Todo aquele que recebe os benefícios da cruz do Calvário torna-se um agente do reino de Deus aqui na terra. Por isso, a igreja deve entender a sua posição e as suas atitudes. Em primeiro lugar, a igreja é o sal da terra. O sal é um elemento que transforma, dá sabor e conserva. O mundo podre no qual vivemos precisa de uma ação poderosa e a Igreja de Cristo é o agente para essa transformação. A igreja deve estar no meio do mundo, mas nunca ser contaminada pelo mundo. Há alguns cristãos que, em vez de mudarem o mundo, estão permitindo que o mundo os mude. Precisamos de igrejas fortes, firmes na palavra, para mudar o mundo. Em segundo lugar, a igreja é a luz do mundo. A igreja também é luz. A Bíblia fala que Satanás é o líder do domínio das trevas, mas Deus tem um reino de luz. E a igreja manifesta essa luz. Quando a luz, o pecado é visto com mais clareza e a própria luz afasta as trevas. Paulo exorta que no meio de uma geração pervertida e corrupta devemos brilhar como luzeiros no mundo, assim como diz no texto de Filipenses capítulo 2, verso 15. E em terceiro lugar, a igreja faz atos de justiça. O texto de Apocalipse que nós lemos hoje afirma que a vestimenta da noiva de Cristo no dia das bodas do Cordeiro será de um linho finíssimo, o que representa que são os atos de justiça dos santos. Que bom saber que os nossos atos de justiça estão adornando a noiva de Cristo. Mas até que ponto a igreja está exercendo seus atos de justiça? A igreja precisa denunciar o pecado, a injustiça social, a corrupção no governo e nas demais áreas da sociedade. A igreja também precisa organizar ministérios que tragam a justiça à nossa cidade, à nossa sociedade. A teologia nos ensina que não somos salvos por obras, mas isso não quer dizer que a igreja não precise praticar obras. Outras religiões e movimentos organizam diversos trabalhos de ajuda social e a igreja que deveria fazer muitas vezes fica de fora desses movimentos. Algumas sugestões: organizar orfanatos, asilos, casas para cuidar de aidéticos, distribuição de cestas básicas, de roupas, assessoria jurídica, médica, tirar mendigos e dependentes químicos da rua, creches, ajudar o governo a criar infraestrutura, plantar árvores, ajudar a melhorar o trânsito, etc. A igreja pode e deve fazer muito. Quero animá-lo a começar a orar e pensar em ideias criativas para transformar a sociedade aonde você vive. Veja os problemas da sociedade, ore por uma solução e faça algo de prático para transformar a situação. Ore por você, motivos de oração pessoal. Em primeiro lugar, peça a Deus que o santifique e o ajude a ser sal e luz em sua cidade. Em segundo lugar, ore por uma visão das necessidades da sua cidade. E em terceiro lugar,
ore por estratégias para suprir estas necessidades. Agora ore pelos outros motivos de oração de intercessão. Em primeiro lugar, ore para que a igreja seja sal da terra e faça a diferença. Em segundo lugar, ore para que a igreja seja luz do mundo e ajude a eliminar as trevas. E em terceiro lugar, ore para que a igreja faça atos de justiça na sociedade. Versículo para memorizar, Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, que diz: Jesus percorria as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, fiquem todos com Deus e até mais.